O que é metafísica? Metafísica é uma área da filosofia que busca estudar o fundamento da realidade, ou o princípio que sustenta a realidade. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. A metafísica é uma das áreas da filosofia que é essencial para entender a própria filosofia. A metafísica, ela está dividida da seguinte maneira: ontologia e teologia, psicologia e cosmologia. Alguns colocam até a epistemologia dentro da metafísica, que epistemologia quer dizer o quê? Teoria do conhecimento. Como nós, seres humanos, adquirimos conhecimento? Através da razão ou através da experiência? Ou como Immanuel Kant, um filósofo moderno, pautou: nós temos um transcendental, um mecanismo que possibilita termos conhecimento da realidade. Pegamos as coisas da realidade e transferimos para o nosso transcendental. Esse transcendental, ele começa a conceitualizar. Então, Immanuel Kant faz uma junção do conhecimento empírico e do conhecimento gerado pelo racional. A metafísica, ela já nasce ali na Grécia, especialmente com os pré-socráticos. Destacar dois: Heráclito e Parmênides. Os pré-socráticos, eles buscavam o fundamento de todas as coisas. Pergunta principal era: qual a origem de tudo? Cada filósofo deu a sua resposta conforme as suas pesquisas. Que nem o Tales de Mileto falou que era água, pelo fato de ser um elemento essencial para tudo que existe. Então, sem a água as coisas não existem. Então, para ele, a substância essencial para a origem de tudo era a água. Já o Heráclito, ele falou: aqui nessa existência as coisas elas mudam, se transformam. Então deve existir um logos, que é a origem de todas as coisas. O logos sustenta a existência de tudo. E através do logos nós usamos ele para verbalizar a realidade. Logos quer dizer aqui quase razão, a força organizadora. Já o filósofo Parmênides, ele aproximou de um monismo. Existe apenas o ser. Existe apenas uma unidade. As coisas que mudam na realidade são apenas ilusões, porque elas estão na unidade. Então, para o Parmênides, existe um certo monismo. Alguns podem dizer que os filósofos pré-socráticos eles são panteístas. O Copleston, no livro dele Uma Introdução à Filosofia, ele vai dizer que esses filósofos são mais adequados em dizer que eles são monistas. O filósofo Aristóteles, ele vai pegar essa produção cosmológica. Cosmologia é uma área da metafísica na antiguidade. Hoje ela está separada, mas antes era da área da metafísica, porque a cosmologia muitas vezes tem muita especulação, porque nós não conseguimos pegar no objeto da cosmologia, mas conseguimos pensar nele, como pensar numa nebulosa, pensar na estrela, observar a estrela, observar o Sol,
não é à toa que diz observar os astros. Aristóteles, estudando os filósofos pré-socráticos, ele começou a desenvolver a ciência do ser, ou a ciência primeira, ou filosofia primeira, que muitos irão dizer que é uma certa ontologia, que é uma área da metafísica. Existe algo, nós não sabemos o que é esse algo, mas a partir do momento que eu começo a conceitualizar esse algo, eu estou começando a desenvolver uma ontologia, que Aristóteles irá dizer que é a ciência do ser enquanto ser. Podemos dizer o ser enquanto pensamento, o ser enquanto existência, o ser enquanto ato, o ser enquanto potência, o ser enquanto acidente. Não é à toa que isso aí, substância, essência, ato, potência, acidente, serão as categorias aristotélicas para pensar a realidade. O que é uma potência? Aquilo que ainda não veio a ato, a realidade. Uma ideia está em potência. Essa ideia sendo praticada na realidade já é ato. Então, saindo do ato, saindo da potência para o ato. Para o Aristóteles, entre a potência e o ato existe o movimento, onde a coisa vai se atualizando para chegar em ato. Isso aqui é metafísica, mas hoje nós entendemos como ontologia. Mas o termo metafísica vai ficar conhecido a partir de um século antes de Jesus Cristo, com Andrônico de Rhodes. Andrônico era um filósofo de linha aristotélica. Ele encontrou as obras de Aristóteles, que as obras desse filósofo grego ficou um bom tempo perdidas. Então, quando ele encontrou essas obras, ele teve o trabalho em organizar as obras, porque o Aristóteles, ele foi um grande filósofo. E nessa busca que ele tinha de entender a realidade, ele sistematizou. Não é à toa que o Aristóteles é conhecido como um filósofo sistemático. Ele pegou aquilo que foi produzido pelos pré-socráticos, aquilo que foi produzido por Platão, aquilo que a matemática já havia descoberto, aquilo que a geometria já havia descoberto, aquilo que Alexandre já havia descoberto quando ele já estava expandindo o Império Macedônico. Aristóteles pega todo esse conhecimento e vai sistematizar. Então o Aristóteles ele vai entrar em áreas como da biologia, da cosmologia, da lógica, da matemática, claro, da filosofia. Mas o Aristóteles ele vai trabalhar questões como a essência, a origem, motor imóvel, ato primeiro, potência, questões que conhecemos como metafísicas. Mas Andrônico não sabia onde colocar esses assuntos primordiais, que Aristóteles dizia que era a ciência do ser, sim, filosofia primeira. Então ele colocou essas coisas em livros depois dos livros de física. Então, na biblioteca de Andrônico de Rhodes, os livros ficaram depois da física. Aí ganhou o nome de metafísica, aquilo que está depois dos livros de física. Mas hoje, metafísica, muitos entendem como algo que está além da realidade, algo que transcende a realidade. Na Idade Média, os filósofos medievais trabalharam muito a questão da teologia. A teologia é um ramo da metafísica, que ela é conhecido como o estudo
da ciência sagrada, ou o estudo da Sagrada Escritura, e também o estudo dos bem-aventurados. Ou seja, o material da teologia é a Escritura, que para os cristãos na Idade Média é conhecido como a revelação de Deus, e os bem-aventurados, conhecidos também como santos, aqueles que contemplaram a glória de Deus, aqueles que estão na glória de Deus. Então, a teologia é uma ciência que se faz através das Sagradas Escrituras, o material, e também a vida e as obras dos bem-aventurados. Então, a teologia é uma área da metafísica, que estuda essas questões mais espirituais, questões relacionadas como Deus, primeiramente, alma, destino do homem, ou questões de escatologia, ou na filosofia vai estudar a questão da teleologia, o estudo da finalidade do homem. Então, percebe aí que a metafísica, ela pode ser um estudo da realidade de forma ontológica, mas ela também pode ser a busca da fundamentação de como a realidade é, mas a metafísica pode ser também o estudo dessas coisas mais primordiais, como Deus, alma, essência, substância. Podemos pegar aqui, metafísica foi uma questão de organização das obras de Aristóteles, que ao longo do tempo ganhou uma conotação de coisas que transcendem a realidade, mas a metafísica ela é um ramo da filosofia que em si ela tem outros ramos, como a ontologia, cosmologia, psicologia. Então, deu para pegar aí? Espero que esse conteúdo ajude você a compreender melhor a metafísica e bons estudos de filosofia. E eu fui!